Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a professora Adriane, professora da disciplina de Ciências, e nós estamos aqui para mais uma aula, tá? Na aula de hoje, a gente vai estudar sobre processos de separação de misturas. Também, né, são chamados de processos de fracionamento de misturas. Fracionamentos é o mesmo que separação, tá bom? E aí, antes de a gente iniciar, só relembrar aqui para vocês que nós estudamos na aula passada sobre as substâncias, estudamos sobre misturas homogêneas. Desculpa, pessoal. Estudamos sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas, tá? Então, nós vimos que substâncias são elementos isolados que existem na natureza, mas que são poucos, né? Poucos conhecidos. Na verdade, eles existem poucas vezes isolados. A maioria deles nós encontramos mesmo misturados. Então, essas misturas, né? Essas misturas é quando a gente tem mais de uma substância, mais de um elemento que se unem e geram essas misturas. Essas misturas, elas podem ser homogêneas ou podem ser heterogêneas. Quando a gente fala de misturas homogêneas, são aquelas misturas que a gente vê, sabe que tem diferentes componentes, mais de um componentes, né? Mas que a gente não consegue visualizar, né? As fases, os diferentes componentes ali. Principal exemplo, água e sal, água e açúcar. Quando a gente fala de misturas heterogêneas, a gente já está falando de mistura de elementos químicos, né, de substâncias que têm propriedades químicas diferentes. Nas misturas homogêneas, né, a gente não consegue visualizar, né, diferentes fases. Por quê? Porque os componentes dali têm misturas, têm composição químicas semelhantes. Nas misturas heterogêneas, a gente já vai ter esses componentes sendo de componentes químicos diferentes. Por isso que a gente consegue ver os diferentes componentes, diferentes substâncias presentes ali naquela mistura, tá? Como, por exemplo, principal, a gente tem água e óleo, né? Então, água e óleo, água e areia são elementos, são componentes de diferentes que formam misturas heterogêneas. Bom, como eu falei para vocês no capítulo anterior, né, conhecemos alguns tipos de misturas e seus componentes. Agora, a gente vai saber como que a gente faz para separar esses componentes. Então, vocês podem perguntar, professora, a gente fez a mistura de água com sal, de água com óleo, de água com areia, né? Nós fizemos essas misturas. E agora, se a gente não quiser mais essas misturas, o que que a gente faz, né? Tem como reverter a situação? Então, existe um processo chamado de separação de misturas, né? Então, fracionamento de misturas, que a gente utiliza para fazer a separação dessas misturas, tanto misturas homogêneas quanto misturas heterogêneas, tá bom? E aí, essa separação de mistura, como eu já falei para vocês, ela também é conhecida por fracionamento, pois cada constituinte é uma fração da mistura. São várias as técnicas de fracionamento, mas todas se baseiam nas propriedades dos materiais que formam as misturas. A separação dos componentes das misturas é útil em diversas situações do nosso cotidiano e em muitos setores da sociedade. É o caso, por exemplo, do tratamento da água para consumo humano, em que são separados da água diversos materiais, inclusive poluentes, da separação e do tratamento do lixo, da produção de medicamentos, entre outros processos. Em alguns casos, são necessários vários procedimentos distintos, e não apenas um para conseguir o fracionamento desejado. Então, nós temos tipos de separação, né? Ou então tipos de fracionamento. Quais são eles? Nós temos vários, mas o livro de vocês, ele trouxe apenas estes exemplos, tá bom? Que é a evaporação, decantação, filtração, catação, peneiramento, peneiração, destilação, imantação e centrifugação. A gente vai falar rapidamente sobre cada um deles. Quando a gente fala de evaporação, né, a gente está falando do processo que é usado para a separação de misturas homogêneas do tipo sólido líquido, visando obter o componente sólido que está dissolvido. Então, a gente tem aqui
a salina, né? Os locais onde a gente tem essa produção de sais. Certamente, esse local, eles que são encontrados próximos, né, aos mares, porque é onde a gente tem, né, a água com a maior concentração de sal. E aí, processo de evaporação normal, galera, como a gente deixa, né, que o processo que acontece quando a gente coloca uma água para ferver, ou então quando a gente coloca a roupa para secar. A água, ela vai ser evaporada, ela vai sumir dali, ela vai ser, vou usar o termo sugada, tá? Então, ela vai ser sugada a partir da temperatura, né, dos raios solares, por um processo de evaporação, ela some, e quando ela está misturada com algum sólido, o sólido fica. Então, vocês podem até fazer experiências de fazer uma mistura de água com sal e levar esse recipiente para o sol de dia. Quando for no final da tarde, né? Vocês vão lá verificar, ver se ainda tem água com sal ou se tem só o sal. Vai estar só o sal, e aí esse processo é chamado de evaporação. A evaporação, ela é mais intensa quanto maiores forem os seguintes fatores: temperatura, ventilação e superfície de contato do líquido com o ar. Agora, eu vou falar para vocês sobre a decantação. A decantação é o processo em que o material se deposita no fundo de uma mistura líquida, né? Que também ela é chamada de sedimentação, tá? Dizemos assim que a areia ela decantou ou sedimentou. E aí depois a gente pode transferir a água para outro recipiente. Então, aqui nós temos, né, a mistura da água com a areia. A gente deixa, né, em repouso um tempo. A gente vê que a areia vai para o fundo, né, ela sedimenta, ela decanta. E depois a água fica em cima. Então, depois a gente pode, ó, por esse processo mesmo, né, tirar a água de cima, né, processo chamado de decantação. E a gente também tem aqui, eu botei outro exemplo para vocês, entre dois óleos, tá? Óleos com densidades diferentes, né, mistura heterogênea. Então, após um descanso, esses óleos ficaram, como eles têm densidades diferentes, ficaram separados, a gente pode também realizar o processo de decantação para fazer a separação desses óleos. Filtração. A filtração é um processo de separação de misturas heterogêneas com base na diferença do tamanho das partículas dos componentes. Para isso, usam-se filtros que retêm as partículas com tamanho maior do que o dos poros do filtro. São vários os tipos de filtros e os tamanhos de poros que cada filtro apresenta, de modo que podemos escolher filtros para separar diferentes tamanhos de partículas. A filtração também pode ser usada para remover partículas sólidas presentes em misturas com gases, como é o caso dos filtros usados em certos tipos de exaustores domésticos. Eles recolhem a fumaça que sai, por exemplo, do processo de fritura dos fogões. Também a gente tem muitas indústrias, né, utilizando filtros em suas chaminés, visando reter partículas sólidas liberadas nos processos industriais e, com isso, reduzir a poluição do ar. Esse processo de separação é igualmente usado em filtros domésticos na obtenção de água para beber e nas estações de tratamento de água e esgoto. Então, aqui eu trouxe algumas imagens para vocês sobre esse processo de filtração. Quem já viu, né, algum parente, mãe, pai, ou algum parente fazendo café, aqui esse processo que a gente chama de coar o café nada mais é do que a filtração, né? Vai passar somente o líquido e o pó vai ficar aqui. Aqui nós temos também o mesmo processo, só que aqui a gente não está usando um coador, a gente está usando um papel filtro. E aqui a gente tem também o mesmo processo, que geralmente é utilizado mais em laboratório, que a gente usa um funil com vidro. Bom, a catação, né? A catação é um processo extremamente simples, constituindo-se em catar, ou seja, retirar os componentes com as mãos ou com o auxílio de algum instrumento como uma pinça. É um processo utilizado quando os componentes são sólidos, razoavelmente grandes e facilmente visíveis. É muito fácil, por exemplo, separar por catação os componentes sólidos, como pedras, do arroz, do feijão e da lentilha. Bom, essa imagem aqui, acredito que todo mundo já viu, né? Principalmente, acho que nossas avós, então quando a gente vai para o interior, ou então quando a gente traz, né, feijão ou arroz de interior, que tem aquelas pedrinhas, a gente mesmo faz esse processo de catar, né? Então, catação é nada mais é do que essa retirada de algo que não vai servir aí de um material, tá bom? Peneiramento ou peneiração
Trata-se do uso de uma peneira, como fazem, por exemplo, os pedreiros, para separar areia grossa e areia fina, conforme pode ser visto na fotografia abaixo. Eu vou já mostrar a fotografia para vocês. A areia grossa fica retida na malha e a areia fina passa por ela. Existem peneiras especiais, pequenas, confeccionadas com tecidos próprios, destinadas ao uso farmacêutico. E aí essas peneiras elas são chamadas de tâmises. Feito com tais tecidos, o tâmis funciona, portanto, como um tipo de coador. Vem dele o outro nome com que também nos referimos ao processo de peneiramento, que é chamado de tamização. Então, aqui em cima vocês estão vendo duas peneiras, né? Uma na questão da separação da areia grossa e da areia fina. Aqui a gente está tendo na cozinha, né? A peneira sendo utilizada. E aqui, tá? É a peneira que é utilizada pelos farmacêuticos. Destilação. A destilação é um procedimento utilizado para a separação de componentes de misturas homogêneas e pode ser entendida por meio da análise do funcionamento de um equipamento de laboratório chamado destilador. Além de ser usado para separar misturas do tipo sólido líquido, o processo de destilação é muito empregado para separar componentes em misturas de dois ou mais líquidos, como em mistura de água, éter e álcool. Como o álcool e o éter são inflamáveis, esse processo só pode ser feito em laboratório adequado e por pessoas devidamente habilitadas. E nesse caso, a gente vai falar de destilação fracionada. Então, nós temos dois tipos de destilação: a destilação normal, que é chamada de destilação simples, e a destilação fracionada, certo? Então, ambos a gente tem o uso de um aparelho chamado de condensador, que é esse aparelho aqui, tá? Então, o que que acontece? É, dentro do condensador, a gente tem esse negocinho aqui, ó, que é ondulado, que na verdade ele é chamado de serpentina, tá bom? Então, o que que acontece, gente, com relação a esse processo de destilação? Bom, aqui a gente tem a mistura de água e sal, tá? Então, essa mistura que foi aquecida é de água e sal. Ao aquecer, a água entra em ebulição. Lembrando que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, a temperatura aqui, né, vai fazendo com que a temperatura fique elevada, chegue a 100 graus Celsius. E o que que vai acontecer? A água vai entrar em processo de ebulição e passar para o estado de vapor. O vapor de água passa para o condensador, que é esse aparelho aqui. O vapor de água vai passar aqui para o condensador, que tem em seu interior um tubo enovelado chamado de serpentina. Ao redor dela circula água utilizada para resfriar o vapor de água e condensá-lo. A água de resfriamento entra na parte de baixo do condensador e sai pela parte de cima. Então, aqui, ó, aqui e sai por aqui. Assim, quando o vapor entra na serpentina, ele sofre resfriamento e condensa. A água volta para o estado líquido e é coletada em um recipiente. A água assim obtida é chamada de água destilada. Ela é pura, livre de sais. O sal fica no frasco A, né, do destilador, e a água é recolhida no frasco B, separando-se, portanto, os componentes da mistura. Então, só recapitulando, a água, ela vai entrar aqui em processo de ebulição, o vapor vai subir, esse vapor vem para cá e entra aqui no condensador. Dentro desse condensador existe a água para fazer o processo de resfriamento desse gás, né? Desse vapor, dessa água em vapor. É o choque de temperatura, na verdade, galera. Então ela vem aqui, né, já de uma temperatura elevada de ebulição em forma de vapor. Aqui vai estar muito frio, né, devido a essa água aqui, ó, que fica dentro da serpentina para fazer esse resfriamento. Então, ela entra em choque térmico, né, entra em contato com o frio e condensa. O que é condensar? É voltar ao estado líquido. É o processo de condensação. Então, ela vem para cá, tá certo? O sal, ele fica retido aqui no ar, e o que fica aqui no recipiente B é somente a água que condensou, que é a água livre de sais, que é a água que eu falei para vocês, né? Que é a água destilada, tá certo? Então, isso aqui é um exemplo de destilação simples. Quando a gente fala de destilação fracionada, né, a gente está falando
quando a gente tem, porque aqui nós utilizamos, né, um líquido e um sólido, mas aqui nós estamos na destilação fracionada, a gente vai utilizar mais de dois líquidos, né? Então, essa destilação fracionada é empregada para separar componentes em mistura de dois ou mais líquidos, como uma mistura de água, éter e álcool. Em que se baseia em que se baseia a destilação fracionada? O princípio básico que permite a destilação fracionada é a temperatura de ebulição própria de cada substância. Então, por destilação fracionada, obtém-se, por exemplo, as bebidas alcoólicas destiladas, como o aguardente da cana e de mandioca. Então, o que acontece? Aqui dentro desse meu, né, eu tenho éter, álcool e água. Cada substância tem o seu ponto de ebulição. Então, o que vai acontecer? Quando a gente fala, né, de água, éter e álcool, entre esses três, quem tem o menor ponto de ebulição é o éter. E o que isso significa? Significa dizer que é, o éter é o primeiro que vai entrar em processo de ebulição, vai parar aqui no condensador e vai sofrer o processo de condensação e cair aqui no Erlenmeyer, nesse recipiente. Então, o primeiro que cair aqui vai ser quem? O éter. Então, eu vou saber que o primeiro que cai aqui é o éter. Por quê? Porque eu sei que ele, dentre os que estão aqui misturados, é que tem o menor ponto de ebulição. Então, o primeiro que cai é ele. Depois, quem é que tem o menor ponto de ebulição, né? Então, o segundo elemento, a segunda substância, né, que cair, eu já vou saber de qual se trata, porque vai ser o segundo menor ponto de ebulição. E assim sucessivamente, até chegar ao último, né, a última substância com o seu ponto de ebulição. Então, aqui nós temos a destilação fracionada. Agora, a imantação ou separação magnética. A imantação é um processo utilizado quando uma substância da mistura é magnética, isto é, quando é atraída por um ímã. É o caso, por exemplo, de uma mistura de limalha de ferro e areia. Basta esparramar a mistura e retirar com um ímã a limalha de ferro. A aplicação dessa propriedade pode ser vista em diversos setores de atividade da sociedade. A separação de sucatas é um exemplo, em que um grande ímã é usado para retirar do meio do entulho que é feito de metal. Então, aqui a gente tem dois exemplos, tá? O primeiro exemplo, a gente está falando lá da sucata, e o segundo exemplo, a gente está falando geralmente desses animais que sofrem quando a gente tem um derramamento de petróleo, né? Principalmente as aves, elas sofrem com esse processo porque o corpo, as penas impregnam esse petróleo. E aí elas são levadas para o laboratório, elas são limpas, né? E o restante é feito essa questão da limalha de ferro é passado, tá? Para poder retirar o material que ainda resta. E aí, por último, a gente vai ter a centrifugação. A centrifugação é uma técnica que faz uma mistura girar velozmente em aparelhos próprios. Os centrifugadores é utilizado para acelerar o processo de decantação. Esse processo é realizado somente em laboratórios especializados por profissionais habilitados. Pela centrifugação, os componentes mais densos vão para o fundo do recipiente e os menos densos ficam em cima. Esse processo é muito utilizado para separar os vários componentes do sangue. Então, aqui a gente está tendo, ó, acredito que todo mundo já viu esses tubos, né? Quando já foi fazer exame de sangue, por exemplo. Então, esses tubos, né? Seu sangue é recolhido, colocado nesses tubos, e esse tubo vem para cá, ó, para esse equipamento chamado de centrifugador. Esse centrifugador vai ser ligado e ele vai girar assim, tá bom? Então, quando ele finaliza o giro, a substância, né? O tubo, ele vai estar nesse sentido. Aqui são todos os elementos que estão no nosso sangue. Professor, eu pensei que o nosso sangue era todo vermelho, né? A maior parte dele é vermelha, que são formadas pelas hemácias, que dá a coloração vermelha do nosso sangue, mas a gente tem plasma soro, né? Formando também, que é um líquido mais transparente. Então, a gente não consegue ver ali quando tá, né, no sangue de fato. Então, quando a gente realiza esse procedimento de centrifugação, a gente faz a separação, né, com base no peso, né, desses elementos que formam o nosso sangue.
Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido, mas qualquer dúvida, estou à disposição para vocês, tá bom? Mandem a dúvida na plataforma ou na sala de aula. E não esqueçam de realizar a atividade na plataforma Wake.